O bebê de Tarlantana Rosa, de João do Rio, voz Iba Mendes. Oh, uma história de máscaras. Quem não a tem na sua vida? O carnaval só é interessante porque nos dá essa sensação de angustioso imprevisto. Francamente, toda a gente tem a sua história de carnaval, deliciosa ou macabra, álgida ou cheia de luxúrias atrozes. Um carnaval sem aventuras não é carnaval. Eu mesmo este ano tive uma aventura. E Heitor de Alencar esticava-se preguiçosamente no divã, gozando a nossa curiosidade. Havia no gabinete o barão Belfort, Anatólio de Azambuja, de que as mulheres tinham tanta implicância, Maria Flor, a extravagante boêmia, e todos ardiam por saber a aventura de Heitor. O silêncio tombou expectante. Heitor, fumando um Gianáclis autêntico, parecia absorto. É uma aventura alegre? Indagou Maria. Conforme os temperamentos. Suja? Pavorosa ao menos. De dia? Não, pela madrugada. Mas, homem de Deus, conta, suplicava Anatólio. Olha que está adoecendo a Maria. Heitor puxou um largo trago à cigarreta. Não há quem não saia no carnaval disposto ao excesso, disposto aos transportes da carne e às maiores extravagâncias. O desejo quase doentio é como incutido, infiltrado pelo ambiente. Tudo respira luxúria, tudo tem da ânsia e do espasmo, e nesses 4 dias paranoicos, de pulos, de guinchos, de confianças ilimitadas, tudo é possível. Não há quem se contente com uma, nem com um, atalhou Anatólio. Os sorrisos são ofertas, os olhos suplicam, as gargalhadas passam como arrepios de urtiga pelo ar. É possível que muita gente consiga ser indiferente. Eu sinto tudo isso, e saindo à noite para a porneia da cidade, saio como na Fenícia saíam os navegadores para a procissão da primavera, ou os alexandrinos para a noite de Afrodite. Muito bonito, ciciou Maria de Flor. Está claro que este ano organizei uma partida com 4 ou 5 atrizes e 4 ou 5 companheiros. Não me sentia com coragem de ficar só, como um trapo no vagalhão de volúpia e de prazer da cidade. O grupo era o meu salva-vidas. No primeiro dia, no sábado, andamos de automóvel a percorrer os bailes. Íamos indistintamente beber champanhe aos clubes de jogo que anunciavam bailes e aos machiches mais ordinários. Era divertidíssimo, e ao 5º clube estávamos de todos excitados. Foi quando lembrei uma visita ao baile público do Recreio. Nossa Senhora, disse a primeira estrela de revista que ia conosco, mas é horrível. Gente ordinária, marinheiros à paisana, fúfias dos pedaços mais esconsos da rua de São Jorge, um cheiro atroz, rolos constantes. Que tem isso? Não vamos juntos? Com efeito, íamos juntos e fantasiadas as mulheres, não havia o que temer e a gente conseguia realizar o maior desejo, acanalhar-se, enlamear-se bem. Naturalmente fomos, e era uma desolação com pretas beiçudas e desdentadas, esparrimando belbutinas fedorentas pelo estrado da banda militar, todo o pessoal de azeiteiros das ruelas lôbregas, e essas estranhas figuras de lavas diabólicas, de úncubos em frasco de álcool, que tem as perdidas de certas ruas, moças, mas com os traços como amassados e todas pálidas, pálidas feitas de pasta de mata-borrão e de papel de arroz. Não havia nada de novo, apenas, como o grupo parara diante dos dançarinos, eu senti que roçava em mim, gordinho e apetecível, um bebê de tarlantana rosa. Olhei-lhe as pernas de meia curta, bonitas, verifiquei os braços, o caído das espáduas, a curva do seio, bem agradável. Quanto ao resto, era um rostinho atrevido, com 2 olhos perversos e uma boca polpuda como se ofertando.
Só postiço trazia o nariz, um nariz tão bem feito, tão acertado que foi preciso observar para verificá-lo falso. Não tive dúvida. Passei a mão e preguei-lhe um beliscão. O bebê caiu mais e disse num suspiro: "Ai, que dói!" Estão vocês a ver que eu fiquei imediatamente disposto a fugir do grupo, mas comigo iam 5 ou 6 damas elegantes, capazes de se debochar, mas de não perdoar os excessos alheios, e era sem linha correr assim, abandonando-as atrás de uma franqueadora dos bailes do recreio. Voltamos para os automóveis e fomos cear no clube mais chique e mais secante da cidade. E o bebê? O bebê ficou, mas no domingo, em plena avenida, indo eu ao lado do chofer, no burburinho colossal, senti um beliscão na perna e uma voz rouca dizer: "Para apagar o de ontem." Olhei, era o bebê rosa, sorrindo, com o nariz postiço, aquele nariz tão bem feito. Ainda tive tempo de indagar: "Aonde vais hoje?" "A toda parte," respondeu, perdendo-se num grupo tumultuoso. "Estava perseguindo-te," comentou Maria de Flor. "Talvez fosse um homem," soprou desconfiado o amável Anatólio. "Não interrompam o Heitor," fez o barão estendendo a mão. Heitor acendeu outro Gianaclis, ponta de ouro, sorriu, continuou: "Não o vi mais nessa noite. E segunda-feira não o vi também. Na terça desliguei-me do grupo e caí numa alto da depravação, só, com uma roupa leve por cima da pele e todos os maus instintos fustigados. De resto, a cidade inteira estava assim. É o momento que, por trás das máscaras, as meninas confessam paixões aos rapazes. É o instante em que as ligações mais secretas transparecem, em que a virgindade é dúbia e todos nós a achamos inútil, a honra uma caceteação, o bom senso uma fadiga. Nesse momento tudo é possível, os maiores absurdos, os maiores crimes. Nesse momento há um riso que galvaniza os sentidos e o beijo se desata naturalmente. Eu estava trepidante, com uma ânsia de acanalhar-me quase mórbida. Nada de raparigas do galarim perfumadas e por demais conhecidas, nada do contato familiar, mas o deboche anônimo, o deboche ritual de chegar, pegar, acabar, continuar. Era ignóbil. Felizmente muita gente sofre do mesmo mal no carnaval. "A quem o dizes?" suspirou Maria de Flor. "Mas eu estava sem sorte, com a guigne, com o caiporismo dos defuntos índios. Era aproximar-me, era ver fugir a presa projetada. Depois de uma dessas caçadas pelas avenidas e pelas praças, embarafustei pelo São Pedro, meti-me nas danças, rocei-me aquela gente em geral pouco limpa, insisti aqui, ali, nada. É quando se fica mais nervoso." "Exatamente. Fiquei nervoso até o fim do baile, vi sair toda a gente e saí mais desesperado. Eram 3 horas da manhã, o movimento das ruas abrandara, os outros bailes já tinham acabado. As praças, horas antes incendiadas pelos projetores elétricos e as cambiantes enfurnadas dos fogos de bengala, caiu em sombras, sombras cúmplices da madrugada urbana, e só indicando a folia, a excitação da cidade, um ou outro carro arriado levando máscaras aos beijos, ou alguma fantasia tilintando guizos pelas calçadas fofas de confete. A impressão enervante dessas figuras irreais na semissombra das horas mortas, roçando as calçadas, tilintando aqui, ali um som perdido de guizo, parece qualquer coisa de impalpável, de vago, de enorme, emergindo das trevas aos pedaços, e os dominós embuçados, as dançarinas amarfanhadas, a coleção indecisa dos máscaras de último instante, arrastando-se extenuados. Dei para andar pelo Largo do Rocio, ia caminhando para os lados da Secretaria do Interior, quando vi parado o bebê de Tarlantana Rosa.
Era ele. Senti palpitar-me um coração. Parei. Os bons amigos sempre se encontram, disse. O bebê sorriu sem dizer palavra. Estás esperando alguém? Fez um gesto com a cabeça que não. Enlacei-o. Vens comigo? Onde? Indagou a sua voz áspera e rouca. Onde quiseres. Peguei-lhe nas mãos. Estavam úmidas, mas eram bem tratadas. Procurei dar-lhe um beijo. Ela recuou. Os meus lábios tocaram apenas a ponta fria do seu nariz. Fiquei louco. Por pouco. Não era preciso mais no carnaval, tanto mais quanto ela dizia com a sua voz arfante e lúbrica. Aqui não. Passei-lhe o braço pela cintura e fomos andando sem dar palavra. Ela apoiava-se em mim, mas era quem dirigia o passeio, e os seus olhos molhados pareciam fruir todo o bestial desejo que os meus diziam. Nessas fases do amor não se conversa, não trocamos uma frase. Eu senti a arritmia desordenada do meu coração e o sangue em desespero. Que mulher, que vibração! Tínhamos voltado ao jardim. Diante da entrada que fica à fronteira à rua Leopoldina, ela parou, hesitou. Depois arrastou-me, atravessou a praça. Metemo-nos pela rua escura e sem luz. Ao fundo, o edifício das Belas Artes era desolador e lúgubre. Apertei-a mais. Ela aconchegou-se mais. Como seus olhos brilhavam. Atravessamos a rua Luiz de Camões. Ficamos bem embaixo das sombras espessas do Conservatório de Música. Era enorme o silêncio. E o ambiente tinha uma cor vagamente russa, com a treva espancada um pouco pela luz dos combustores distantes. O meu bebê gordinho e rosa parecia um esquecimento do vício naquela austeridade da noite. Então, vamos? Indaguei. Para onde? Para a tua casa. Ah, não, em casa não podes. Então, por aí. Entrar, sair, despir, não sou disso. Que queres tu, filha? É impossível ficar aqui na rua. Daqui a minutos passo o guarda. Que tem? Não é possível que nos julgue aqui para bom fim, na madrugada de cinzas. Depois, às 4, tens que tirar a máscara. Que máscara? O nariz. Ah, sim. E sem mais dizer, puxou-me. Abracei-a, beijei-lhe os braços, beijei-lhe o colo, beijei-lhe o pescoço. Gulosamente a sua boca se oferecia. Em torno de nós o mundo era qualquer coisa de opaco e de indeciso. Sorvi-lhe o lábio, mas o meu nariz sentiu o contato do nariz postiço dela, um nariz com cheiro a resina, um nariz que fazia mal. Tira o nariz. Ela segredou. Não, não, custa tanto a colocar. Procurei não tocar no nariz tão frio naquela carne de chama. O pedaço de papelão, porém, avultava, parecia crescer, e eu sentia um mal-estar curioso, um estado de inibição esquisito. Que diabo! Não vás agora para casa com isso? Depois não te disfarça nada. Disfarça sim. Não. Procurei-lhe nos cabelos o cordão, não tinha. Mas abraçando-me, beijando-me, o bebê de tarlantana rosa parecia uma possessa tendo pressa. De novo seus lábios aproximaram-se da minha boca. Entreguei-me. O nariz roçava o meu, o nariz que não era dela, o nariz de fantasia. Então, sem poder resistir, fui aproximando a mão, aproximando, enquanto com a esquerda a enlaçava mais, e de chofre agarrei o papelão, arranquei-o. Presa dos meus lábios, com 2 olhos que a cólera e o pavor pareciam fundir, eu tinha uma cabeça estranha, uma cabeça sem nariz, com 2 buracos sangrentos atulhados de algodão, uma cabeça que era alucinadamente uma caveira com carne. Despeguei-a, recuei no imenso vômito de mim mesmo. Todo eu tremia de horror, de nojo. O bebê de tarlantana rosa emborcara no chão com a caveira voltada para mim, num choro que lhe arregaçava o beiço, mostrando singularmente abaixo do buraco do nariz os dentos alvos.
Perdoa, perdoa, não me batas, a culpa não é minha, só no carnaval é que eu posso gozar, então aproveito, ouviste? Aproveito, fosse tu que quiseste. Sacudia com fúria, pula de pé num safanão que a devia ter desarticulado, uma vontade de cuspir, de lançar, apertava minha glote e vinha-me um imperioso desejo de esmurrar aquele nariz, de quebrar aqueles dentes, de matar aquele atroz reverso da luxúria. Mas um apito trilou. O guarda estava na esquina e olhava-nos, reparando naquela cena da semitreva. Que fazer? Levar a caveira ao posto policial? Dizer a todo mundo que a beijara? Não resisti, afastei-me, apressei o passo e ao chegar ao largo inconscientemente, deitei a correr como um louco para casa, os queixos batendo, ardendo em febre. Quando parei à porta de casa para tirar a chave, é que reparei que a minha mão direita apertava uma pasta oleosa e sangrenta. Era o nariz do bebê de Tarlantana Rosa. Heitor de Alencar parou, com um cigarro entre os dedos apagado. Maria de Flor mostrava uma concentração de horror na face e o doce Anatólio parecia mal. O próprio narrador tinha a camarinha-lhe à fronte, gotas de suor. Havia um silêncio agoniento. Afinal, o barão Belfort ergueu-se, tocou a campainha para que o criado trouxesse refrigerantes e resumiu: uma aventura, meus amigos, uma bela aventura. Quem não tem no carnaval a sua aventura, esta é pelo menos empolgante. E foi sentar-se ao piano. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com